começando mais um programa Mulheres em Flow. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilhe a nossa live, deixe a sua curtida, deixe os seus comentários, os seus insights, faça as suas perguntas, porque hoje eu recebo aqui a Lilian Vaccaro, ela que é diretora do Grupo Editorial Coerência, e nós vamos conversar sobre as mudanças do mercado literário brasileiro. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, Rô. É um prazer enorme estar aqui. Sempre que precisar, estamos prontamente, né, a vir passar essas notícias, novidades, tudo que vocês precisarem. Só chamar a gente. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. E, Lília, vocês têm uma história maravilhosa que eu estava lendo, né? Fui conferir. E eu gostaria que você compartilhasse aqui para as nossas ouvintes, porque aqui a ideia do nosso programa, de fato, é incentivar mulheres a empreenderem, a se apoderarem da própria vida. E eu vejo você com uma história de sucesso dentro disso, né? Que bom. Nós não estamos há muito tempo nesse ramo. Estamos há 4 anos e meio. Na realidade, nós somos bem novinhos. Mas, assim, viemos com muita força, muita coragem, muita vontade de chegar no mercado editorial, abrir o nosso espacinho e ganhar o nosso espaço, e estamos ganhando. Então, nós estamos muito felizes com isso, porque a gente já está sendo conhecido, valorizado, procurado por grandes nomes, e é o que toda mulher tem que fazer. Com certeza. Ir para o mercado e ganhar o espaço dela. E como é que começou a história do Grupo Coerência? Como é que você entrou nesse mercado? Então, como a gente estava falando naquela hora, né? Caímos de paraquedas. Eu era professora, dava aula de português, preparação, redação e inglês. E minha filha já era escritora. Ela começou a ser escritora, acho que, se eu não me engano, em 2014. E eu fiquei ali 6 meses, mais ou menos, com ela, indo para feiras, para bienais, viajando, para divulgar o livro dela. E, com isso, conhecendo o mercado editorial, que eu não conhecia nada, eu era só mãe de escritora, e algumas pessoas começaram a vir atrás de mim, achando que eu fosse assessora dela, para assessorar eles também. E, quando eu menos percebi, eu já estava com a editora. Na realidade, eu via o que ela sofria, via o que outros autores nacionais sofriam, tanto em divulgação como em publicação. Assim, às vezes as editoras elas ajudam antes do livro ficar pronto. Depois que o livro ficou pronto, acabou. Lançou, se vira, né? Vai embora. E esse pós que é o complicado. O antes é fácil, você está preparando o livro, está arrumando tudo, é fácil. O difícil é o depois. Aí o autor está lá, perdido, para onde eu vou, com um monte de caixa de livros parado na minha casa, e o que eu faço agora? Então, essa necessidade que eu via com ela, eu via com outros autores. Quando eu menos percebi, nós abrimos a Editora Coerência, que começou como Editora Coerência, e hoje, 4 anos depois, ela virou o Grupo Editorial. Sim, hoje são 4 editoras. Isso, são 3 selos e 3 editoras. Muito legal. E quais são? Então, nós temos a editora Livros Prontos, que é de livros hot e livros nacionais. Temos a editora Plus. Na realidade, a editora Plus é da Giovana, da minha filha, que é para jovens escritores com valor menor, com uma tiragem menor. E tem a editora Coerência com selo Partners, que é para... Tem editores pagantes e editores tradicionais. E selos tem o Partners, que é o pagante, e tem agora a Epifania, que é de HQ. Então, essa nós começamos agora, se eu não me engano, acho que foi em março, e já vem aí com grandes novidades, com umas coisas bem bacanas. Que delícia, que maravilha. E como funciona a produção editorial dentro do Grupo Coerência? O que acontece? Nós sempre nos espelhamos em editoras maiores, em grupos editoriais maiores, e sempre tentando levar o melhor para o autor. Se o autor está bem, a gente automaticamente também. Então, qual que é o nosso sistema? Normalmente, as editoras menores, elas fazem a revisão de texto, tem umas que nem fazem, e roda o livro, né? Entre aspas, uma gráfica. Não, nós procuramos fazer sempre igual às maiores e às melhores. Então, nós temos, depois que o autor envia o original para a gente, que ele passa num crivo, né? Uma análise para poder ver se o livro é aceito, se o livro cabe em nosso catálogo, nós fazemos preparação de texto, revisão, quantas vezes forem necessárias, tanto a preparação, às vezes o livro vai 4, 5 vezes para o preparador, vai e volta. Aí tem a revisão, aí tem diagramação, tem capa, até chegar na impressão e no lançamento. E o bom de nós sermos uma editora tradicional e pagante, que o autor tradicional ele recebe isso, entre aspas, pronto, e
aceita. O Certo. pagante não, ele recebe isso pronto, aceita, mas também participa de todas as etapas. Ele aceita a preparação, ele aceita a revisão, ele aceita a capa, dando sugestões também no trabalho dele. Então, acaba ficando assim, os dois lados felizes. E hoje, dentro desse mercado, você tem mais pessoas buscando por lançar livros desses editores pagantes? Sim, bastante. Assim, até porque, como eles veem que também tem outros autores mais conhecidos, eles acabam falando, não, eu quero participar do grupo editorial Coerência, porque tem alguém de nome lá. Então, eles costumam falar assim, eu sou da editora daquele escritor. Sim, se associa a um escritor. Exatamente. Ali que já tem um nome no Isso. mercado. E às vezes ele não é conhecido e por ele estar nesse meio, ele acaba sendo conhecido através desses outros também. Então, isso é bem bacana. Muito interessante. É legal. Muito legal. E eu acho que para quem está empreendendo, né, Lília, eu tenho uma visão assim que a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora para as coisas acontecerem, né? E eu acredito que o livro ele abre muitas portas, né? Trabalha-se muito a autoridade. Eu tive algumas experiências com coordenações editoriais. E eu posso falar a minha carreira antes de começar no mercado livreiro e depois. Porque eu acho que a autoridade que a gente consegue trabalhar dentro disso é fantástica, né? Sim, fantástico. E a gente, é o que eu falo sempre, a gente fazer uma escadinha ali de produtos. Eu acho que independente do profissional que você mas você ter essas opções, né? E o livro ele acaba entrando aí dentro dessa escada de produtos, né? Em torno do nome aí do profissional. Sim, acontece bastante isso. Eu tenho escritores que, às vezes, tinham vergonha de falar no público, ou tinham vergonha de se mostrar. E hoje, não. Eles vão em escolas, eles vão em palestras, eles vão em bienais. Às vezes, eles dominavam uma área, acabam dominando outra também. Sim, então, como você falou, é uma escada. Eles vão até chegar no topo. Nós não fomos educados, na verdade, com essa mentalidade empreendedora. Eu acho que isso está mudando agora, né, no nosso país. Inclusive, a gente tem aqui a nossa duplinha poderosa, Luli e Anne, que são duas pequenas empreendedoras, estudam empreendedorismo, né, na MBA Kids. E elas já têm o projeto delas, né, que é o canal do YouTube, que elas já fazem vídeo, né, incentivando a galerinha ali da idade e até nós adultos, né, porque a gente olha assim e fala, meu Deus, na nossa época não tinha isso, não né? Tinha. Então, gente, agora a gente vai conferir o quadro Brincadeira de Criança com a Luli e a Anne, que são aqui as nossas fofurites. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos novamente aqui na rádio. Estaremos aqui todas as terças-feiras. E temos um canal no YouTube, que o nome é Luliane. Nós postamos vídeos todos os dias no nosso canal do YouTube. Também temos um Instagram que está aparecendo aqui agora na tela para vocês. Onde a gente posta todas as novidades. Isso. E galerinha, hoje nós viemos contar como começamos o nosso canal, né, Luli? Sim, gente. Bom, posso começar? Claro. A gente começou assim. Primeiro, acho que 2018, 2017, a gente sempre quis ter um canal, porque a gente via as pessoas fazendo e a gente gostava dos vídeos. E a gente queria também produzir os nossos. E aí, nossa mãe e nosso pai nunca deixavam. Aí foi passando o tempo. E chegou 2019. Isso. E nossa mãe disse que se a gente tirasse notas altas e passasse tudo acima da média, a gente poderia ter um canal no YouTube. Aí a gente tirou tudo acima da média. E a gente foi perguntar pra nossa mãe se a gente podia ter um canal no YouTube. E ela não deixou. Falou assim, vou pensar. Isso. E eu vou pensar assim. Nossa, demorou um tempão e ela Ela não vou deixou. pensar e chegou 2020, né, gente? Exatamente. E aí, no começo da quarentena, minha irmã começou... Eu comecei a gravar vídeos que tinha no meu canal, eu fazia coisas caseiras. Exatamente. E abria, falava lá, eu vou até fingir aquelas pessoas, sabe, que fica abrindo, mostrando só a mão. É que eu amo abrir zíper, gente. Então, aí eu também ficava às vezes falando sozinha, fingindo que eu tava gravando, mas eu não gravava. Eu também, gente, no banho, eu ainda faço isso. Toda hora que eu vou pro banho, eu acho que eu tô gravando.
Ai, galerinha. E aí, eu vi a Lu fazendo isso e eu queria fazer também. Aí eu fui lá com ela, fingindo que eu tinha um outro canal. E a gente fazia uma participação junto e tal. E aí eu comecei a gravar com a Luli no tablet dela, mas a imagem ficava horrível. Não ficava horrível. Desculpa, Lu, mas a imagem ficava Eu horrível. sei. É que é muito ruim. Aí, nossa mãe, a gente foi perguntar pra ela se a gente podia ter um canal, porque a gente tava gravando os vídeos e tal. A gente mostrou pra ela achou super legal. E ela achava que a gente tava se divertindo e tal. Aí ela falou assim, vou pensar. Aquele vou pensar, ela pensou. Aquele vou pensar, ela já tinha pensado em 2019, né? Mas aí ela pensou E deixou. E Aí deixou. ficou assim, implorando pra ela. Ô mãe, por favor, deixa eu ter o canal do YouTube. Ô mãe, olha esse vídeo que a gente acabou de fazer. Deixa Então, eu ter o aí ela canal do deixou, YouTube. galerinha. E aí, por isso que a gente tá aqui agora gravando pra vocês na rádio, que depois de a gente ter nosso canal, a gente veio pra rádio. E também temos nosso canal, que estamos rumo aos 500, nós batemos 200. E, gente, a gente ama muito, muito vocês. E também a gente queria falar pra vocês se inscreverem no nosso canal, que a gente posta vídeo todos os dias, onde a gente esforça bastante pra não deixar vocês sem vídeo, né, Luli? É claro, gente. E ontem nós postamos um vídeo super legal que eu me dei muito bem. Sim, se você não viu ainda, vá lá no nosso canal. E deixar muito like. Exatamente. Tchau e até a próxima terça. Tchau! Eles falam que tem cheiro, que tem cheiro de dane, cheiro de sangue, cheiro de tudo. Eu não vejo. Para mim é só cheiro de papel, né? Mas assim, eu acredito ainda que o físico ainda vai demorar muito tempo para acabar e ficar só no e-book. Acredito e aposto, né? Sim, com certeza. Como que a gente pode fazer para incentivar a leitura para as pessoas? Olha, na realidade, nós, Grupo Editorial Coerência, porque assim, a gente sabe que leitura é um hábito, né? Sim. E nem todos têm o hábito. Às vezes a gente vê até tirinhas, né? A mãe brincando no celular e quer que a criança leia. Então a criança não vai ler, a criança vai pegar o celular também. Então são exemplos. Mas o Grupo Editorial Coerência criou um projeto de ir às escolas, porque assim, tudo que se aprende é de criança, né? Sim. Não dá para mudar depois de grande, fazer um adulto ler se ele não lia quando criança. Exato. Só se for necessidade. Então, o grupo editorial leva autores para as escolas, faz bate-papo, marca palestras, sempre indo em escolas. Isso, assim, indo no foco. Porque indo na criança, a gente pode ganhar o adulto depois. Sim, né? A gente recebe muito elogio de pais que, às vezes, eles não leem. Falam, olha, o meu filho começou a ler porque você foi na escola e você levou tal autor, ele adorou o autor. Às vezes, gosta do autor pela pessoa, pela aparência, aí lê. E acaba gostando de livros depois. Então, assim, a gente precisa ir no foco, na raiz. Sim. E, pra gente, o foco é a criança. De fato, o foco é a criança. Eu acho que é uma ação extremamente assertiva dentro disso, né? Eu vejo meu filho, a escola dele tem essa dinâmica, né, da leitura e tudo mais. Então, toda noite ele fala: ai, mãe, vamos ler? Você lê para mim? Então, assim, ele adora que vá lá, que lê, mas é uma coisa que ele já vê em casa, a mãe que gosta de ler. É mais fácil. Sim, e tem essa referência também da escola que ajuda dentro disso, né? Gente, manda aí os comentários de vocês, compartilha a nossa live. Acho que tivemos um pequeno problema no nosso canal do YouTube, mas já voltamos por lá, ok? Já estamos ali ativo novamente. Qualquer coisa vocês comentem aqui pra gente. E é só ir mandando as perguntas, os insights de vocês sobre esse mercado, que a gente está aqui com a Lília, prontinha para tirar todas as dúvidas. Afinal de contas, gente, é isso, o livro não pode morrer, nós precisamos sim incentivar a leitura, incentivar novos escritores. E dentro disso, Lilian, o que você acha do mercado de coautoria? Então, você vai continuar falando? Não, Achei pode, que pode falar. Às vezes, o que acontece? Quando você diz a coautoria é o escritor que vai atrás da editora pagante. Isso, e aí junta ali uma galera para fazer um livro. Sim. Né? Você está falando vários autores num livro só ou não? Isso, vários autores num Olha, livro só. na antologia, você diz, seria ou não? Eu conheço como coautoria, que é um coordenador editorial que busca uma editora. Sim, o autor mesmo, o autor independente. Isso. Tá. Nós temos o tradicional e o dependente. Tá. Tem pessoas que às vezes falam assim,
ele publicou um livro porque ele foi lá, pagou. Não é isso. Tá. Porque, assim, ó, fora do Brasil, as pessoas precisam de agentes literários. No Brasil não tem agente literário. Começou agora, né? Tem alguns, mas é muito recente. Então, não são todos os autores, porque muita gente escreve, muita gente. Sim. Muita gente escreve e põe na gaveta, muita gente escreve e deixa no computador. Não são todos que têm a coragem de publicar. Então, tem pessoas que, às vezes, isso é um preconceito, até conversamos isso essa semana no grupo da editora, que às vezes as pessoas têm preconceito de falar, eu paguei para publicar um livro. Mas é porque hoje não dá, ainda mais financeiramente, não dá para todas as editoras investir em você. Sim. Né? As editoras procuram pessoas famosas, que já têm um público, que já têm leitores. E para você ser famoso, você tem que ter o primeiro livro. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa realmente ela quer um dia ser um autor consagrado, ser um autor best-seller, ser um autor conhecido, ele vai ter que dar o primeiro passo. Ele vai ter que investir na carreira dele. Como ele vai investir? Infelizmente é pagando, infelizmente é com dinheiro. Porque nem toda editora vai acreditar em você. Sim. Você vai ter que mostrar o seu trabalho primeiro. Então, nós temos grandes nomes, como André Bianco, Thalita Rebouças, que começaram pagando. Colocavam um caixotinho na porta da escola, que eu conheço, os dois faziam isso, e liam seu livro para as pessoas conhecerem e deixar as crianças com vontade de ler mais e ir atrás. Então, assim, as pessoas pensam, eu só quero fazer um livro se eu for contratado por uma grande editora e eu não quero investir. Não, ele tem que investir. Né? Ele tem que ir atrás, ele vai ter que fazer dado o primeiro passo. A Karina Ricci é assim também, ela começou pagando. Depois ela foi encontrada por uma grande editora e lançou o livro pagante dela, o antigo, para depois ela vir ser quem ela é hoje. Então, assim, o autor tem medo dele investir, ele tem medo dos preconceitos das pessoas. Ele fez o livro porque pagou. Não é. Nós temos na editora pagantes e não pagantes, e esses pagantes eles foram lidos antes, para ver se ele cabia no catálogo da editora, para ver se realmente a história era boa. Senão a gente não vai publicar qualquer coisa. Sim, né? sim. Então, é bom o livro? Precisa de ajuda? Tem que melhorar? Tem. Por isso existe a preparação de texto. Mas se ele não der o primeiro passo, ele nunca vai ser conhecido e ele nunca vai tirar aquele livro da gaveta. Ele tem que pôr a cara e ir lá. Eu vou fazer uma tiragem pequena, mas eu tenho que ir. Sim. E depois a própria editora fala assim, não, o livro dele vende, o livro dele é bacana, vamos fazer outra tiragem? Sim. Às vezes o autor fala assim, mas agora eu não quero. Não, agora a editora quer. Sim. Então a editora vai estar pagando, vai estar bancando, e aí ele vai começar a aparecer no mercado literário. E assim, não é com 1000 livros que ele vai aparecer. É muito pouco. É muito pouco. Tem que vender bastante livro para começar a ser conhecido. Exatamente. Bastante. Bastante mesmo, né? Tem que fazer um movimento em cima disso. Tem. E eu acho que o pós, né, Lilian, foi o que você falou ali no começo. Porque as pessoas pensam que lancei pronto, agora eu vou ficar esperando as pessoas comprarem. Não, você tem que ir atrás, você tem que dar a sua cara a tapa, mostrar quem você é. Como você estava falando das crianças ali que são as blogueiras agora, as pessoas, os leitores, as pessoas que estão em casa, eles não querem só o livro, eles querem você. Né? A gente coloca até na biografia a foto do autor, porque as pessoas dos bastidores, eles querem saber quem está escrevendo, quem é essa pessoa. Aí eles querem que essas pessoas interajam pelo Instagram, pelo Face, e querem conhecer a vida dela, e aí vão comprar mais. Então, assim, tem que aparecer. O escritor tem que mostrar. O livro, ele é o seu produto. Sim. Mas você também tem que aparecer. Exatamente. Você tem que se associar a esse Tem. produto, A pessoa tem né? que falar colocar assim, a eu já vi carinha essa lá. autora em algum lugar, eu já vi esse nome. Tem que Sim. aparecer. Muito bom, sensacional. Gente, aproveitando agora que a gente está falando desse mercado, né, de empreendedorismo, quanto é interessante você investir em você, na sua carreira, inovar, buscar, sim, publicar um livro, por que não? Hoje estreia aqui no nosso programa o quadro da querida Silvia Pedrosa, ela que é uma empresária maravilhosa aí do marketing multinível, não sei se assim pode chamar, o consumo inteligente, né? E ela traz alguns insights bem legal no quadro dela Empreender Liberta. Então, vocês vão conferir agora e aproveitem também para deixar os insights de vocês, se vocês gostaram, e sugerir temas aí para a Silvia, porque ela está apta a desenvolver vários vídeos pensando aí na liberdade financeira, ok?
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Empreender Liberta. A partir de hoje, todas as terças-feiras, eu estarei com vocês aqui no Mulheres em Flow, conversando sobre o quanto começar a empreender pode nos trazer realmente resultados incríveis. Eu sou muito grata e estou muito feliz de transbordar com vocês tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos sobre como empreender do absoluto zero. Um pouquinho de mim para vocês. Eu me chamo Silvia Pedrosa, eu trabalhei durante muitos anos em multinacionais de grande porte, francesa e americana, como gestora de RH, de treinamento e desenvolvimento. Mas depois que eu fiquei grávida da Nicole, minha primeira filha, eu tenho um casal, a Nicole e o Léo, eu comecei a sentir, sabe, aquela inquietude, aquela vontade de começar a empreender para ter mais liberdade de tempo, de ganhos, até de geolocalização. Então foi quando eu comecei as minhas experiências ali, as minhas tentativas de empreender. Acabei empreendendo da forma tradicional, tive uma loja de bebê, depois tive um outro empreendimento com um produto alimentício de açaí e que, gente, me deram um prejuízo financeiro de mais de R$1 milhão. Foi realmente muito desafiador. A boa notícia é que nos últimos 7 anos eu encontrei uma ferramenta incrível e comecei a empreender do absoluto zero e tenho tido resultados realmente sensacionais. E em todos os episódios que a gente estiver juntos aqui, eu vou compartilhar com vocês como foi essa minha trajetória, como tem sido essa minha trajetória, para que, se fizer sentido para você também comece a dar os teus primeiros passos aí em direção à tua liberdade financeira. Estou muito feliz e grata mais uma vez ao convite da minha amiga, da minha parceira Rosângela Sampaio, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse nosso bate-papo aqui todas as terças-feiras. Fica com a gente e eu acredito de verdade que ser próspero é contagiante. Um beijo! Voltamos, gente, maravilhoso o vídeo aí da Silvia. Bom, você que está acompanhando aí a gente pelo YouTube e pelo Facebook, nós tivemos um problema aqui técnico com uma das músicas que acabou derrubando aí a nossa live, tá, gente? Mas só que nós voltamos aqui, então depois a gente consegue juntar aí esses 2 vídeos e subir para o YouTube normal, tá bom? Mas nós tivemos aí esse contratempo. Tá? Mas você pode mandar as suas perguntas, os seus insights, as suas dúvidas, que nós estamos aqui para esclarecendo vocês. Compartilhem aí também a nossa live, porque o assunto aqui está fantástico, gente. Estou entendendo tudo desse mercado, né? Já tinha um pezinho lá, agora estou entendendo muito mais. E, Lília, me conta um pouco mais sobre esse projeto das antologias que vocês fazem bastante. Como é que funciona? Sim, nós tínhamos várias antologias, né? Não é o foco da editora Antologia, Tá. Mas é muito bom. Por que é boa a antologia? Vários autores não têm livro, ou às vezes não conseguem publicar um livro, financeiramente falando, e eles se juntam, fazem o livro, racham os valores para ser pagos e acabam entrando no mercado editorial. Então, a antologia seria o primeiro passo para um jovem escritor ou para um escritor de início de carreira, né? Porque ele entra no mercado, ele conhece autores, ele conhece os profissionais da área e começa a aprender as coisas que tem nesse mercado. Então, assim, Tá. Antologia é bom, né? Não é o nosso foco hoje, porque não é uma coisa assim que vende tanto, até porque normalmente são jovens escritores que ninguém conhece. Sim. Né? Então, sempre tem que ter naquela antologia uma dica, por alguém já conhecido, Tá. né? Por de repente algum conto que já foi feito uma primeira edição. Então é uma dica bacana. Não é uma coisa assim que, se você pôr na livraria um romance e colocar uma antologia, o romance vende primeiro. Tá. Né? Em sites também, até para o próprio autor. Se ele tem um livro solo e ele tem uma antologia, ele vai vender o livro solo primeiro. As pessoas gostam de você. As pessoas relacionam muito o livro ao autor. Tá. Né? Então, assim, é uma boa? É uma boa. Não é uma coisa assim que... Teve uma época de muito sucesso, teve uma época que todo mundo queria antologia, todo mundo queria participar. Hoje já não está tanto. É boa, mas não é o primeiro plano de ninguém. Nem de editoras. Interessante, muito bom saber. E vocês publicam muitos contos, né? Sim. Como que é a relação aqui dos brasileiros com os contos? É difícil. É difícil. Por que acontece? É quase a mesma coisa que a antologia. Então, assim, teve a época de pessoas que amam versos, amam poesias, amam, né, são romances. Então, assim, nós temos alguns na editora, alguns contos bacanas de escritores muito bons.
temos Mauro Felipe, temos a Elisângela, temos bastante romancistas, né, e poetisas e poetas que gostam de conto, mas não é o forte no Brasil, o romance, a poesia. Está até voltando. Temos aí famosos como a Capoeta, que apareceu na novela, então acaba chamando a atenção, mas não é o foco. Não ganha ainda do romance, da fantasia. O romance bate todos, não tem jeito. Romance. É o que... Contemporâneo, de época, não importa, mas romance. Romance, aí depois vem fantasia e terror. Então, assim, o conto... Eu acho que o conto... A antologia vem até na frente dos contos. Então, para você ver, assim, não é o forte do Brasil ainda. Não, já foi. Né? E nós esperávamos agora, com a aparição do Capoeta, fosse melhorar. Melhorou, acho que meio que para ele, para a gente nem tanto. Né? Mas as pessoas acham que tem que ficar um pouquinho mais românticas para poder gostar mais de poesias e contos. Isso, sim. Não estão sendo, estão muito fantasia. Fantasia. Muito interessante. Então, gente, fica aí a dica, né? Vamos ler mais os contos. E Lilian, agora falando um pouquinho dessa atual situação, né, que nós entramos aí da pandemia, quais foram os efeitos para esse mercado editorial? Você que está aí à frente. Sim, na realidade, eu acho que essa questão da pandemia, as lojas fechadas, tudo fechado, fechou livrarias, fecharam as distribuidoras. Para as grandes editoras, isso foi muito ruim, muito, porque as grandes editoras não fazem questão de vender pelo site. Eles querem levar para a livraria, que é onde está o público-alvo. Então, as livrarias fechando, as distribuidoras não pegando tantos livros como pegavam há tempos atrás, muitas, assim, entre aspas, quebraram, porque várias livrarias fecharam e faliram. Você viu algumas aí, né? Sem dizer nome, mas várias. Teve 11 Saraivas que fecharam esses dias. Sim. Então, são muitas livrarias. E o valor total dessas livrarias que mantinham essas editoras. Já as editoras menores, eu não vou dizer a Coerência, porque a Coerência tem uma grande parte nas livrarias também. Mas a maioria das livrarias, das editoras, elas vendiam por site já. Então, meio que não mudou muita coisa. Né? Elas continuam vendendo por site, foi até bom, porque as grandes editoras não vendiam por site e agora estão vendendo. Sim. E as pessoas, os leitores que realmente querem, não tem como buscar na livraria, tem que comprar pelo site. Então, eles têm várias opções, as grandes e as nossas, as médias e as pequenas. Então, assim, para nós não mudou muito pela questão da gente já trabalhar nas plataformas. Tá. Para as grandes foi bem difícil, foi mais difícil do que para a gente. Eu, por exemplo, de 100 livros... Dos meus 100 títulos, por exemplo, nós temos 291 títulos. Mas vamos fazer uma porcentagem de 100. De 100, 40 estão na livraria. Os que fazem tiragens maiores ou tradicionais. Então, assim, não é aquele valor da livraria que nos sustenta. Mas as grandes empresas, sim. Então, para o editor pequeno, menor, não foi um baque tão grande. Foi um baque? Foi, mas não foi tão grande como as grandes receberam. Tá. Muito interessante. Porque eu estava lendo recentemente que houve uma queda, né? Até porque se esperava que as pessoas fossem adquirir mais livro nesse período, mas não aconteceu. Com a gente aconteceu. Com vocês aconteceu. Que interessante. Por incrível que pareça, eu não posso, de verdade, por esse motivo, reclamar da pandemia. Porque, assim, muitas pessoas que não compravam pelo site tiveram que comprar. Começaram a né? comprar. E o que aconteceu? Nós íamos lançar esse livro da N. Esse livro, assim, foi um marco. Foi antes da N, pós a N. Na editora Coerência. O que aconteceu? Esse livro ele seria lançado na Bienal. Tá. E ele já estava preparado, ele foi traduzido. Ele o processo de um livro de fora, quando a gente compra ou os direitos autorais de um livro de fora ou de domínio público, como o da N, ele é muito longo, ele demora para ser traduzido, ele demora para ser preparado, tem que ficar com estilo de clássico, porque ele é um clássico. Sim. Então, assim, ele era para ficar pronto para a Bienal. E nós já estávamos, se eu não me engano, acho que em fevereiro, bem próximo da pandemia. Ninguém esperava que ela chegasse. Só que ela chegou. E o que nós fizemos? Nós adiantamos o processo. Nós meio que paramos tudo e focamos na N. Os profissionais ficaram doidos. Se vira, termina, traduz, corre. Todo mundo teve que... Todos os profissionais da casa ficaram presos no livro da N. E, por incrível que pareça, nós sabíamos que ia vender bem, só que, assim, foi o que segurou a editora. Segurou e levantou. Pelo contrário, nós vendemos muito mais do que esperávamos. Então, foi assim, a Coerência antes da N, a Coerência após a N. Então, assim, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer até, se for ver. Porque, assim, foi de verdade, sucesso está sendo. Porque esse N aqui, o 2, ele chegou sexta-feira.
Então, assim, vendeu muito já. Super Ele é o 2. E já estão fresquinho. pedindo o 3, o 4. O 3 vem em dezembro. Que delícia, E ele chegou gente. sexta-feira. Começaram a ser entregues ontem. Que delícia, maravilhoso. Olha só, então fica a Não dá dica, pra gente. reclamar da de pandemia. leitura. Não dá pra Não, reclamar. com a gente, não. Que maravilha. Para mim também eu não tenho muito o que reclamar. No começo a gente teve aqui que fazer algumas adaptações, mas Sim. depois entrou todos os trilhos. Nós então- também, que assim, nosso escritório é na Paulista, Aham. então todos os profissionais tiveram que trabalhar em casa, eles continuam trabalhando em casa, só que eu acho que eles estão trabalhando mais. É, né? Muito mais, Muito porque tem mais. muito serviço. Aham. Muito. E quais as estratégias que você adotou para sobreviver aí nesse período de crise? Bem, você focou aqui em um clássico, um Aham. lançamento e tudo mais, mas quais outros movimentos você fez? Nós percebemos assim, sentamos lá, a nossa equipe falou assim, o que está acontecendo com o povo? Por que o povo não pode... O que o povo não pode fazer que a gente tem que fazer para melhorar? Tá todo mundo em casa, não tem shopping, não tem restaurante, não tem loja. O que as pessoas precisam? Comprar pelo site, comprar alguma coisa que preenche esse espaço. Começamos live quase todos os dias, lançamento dos livros, porque a pandemia começou em março e os livros estavam sendo feitos, preparados. Então, a gente precisava lançar esses livros. E os autores estão recebendo os livros. Sim. A gente lança uma média de 10 livros por mês. Então, e esses autores? Como que eu vou fazer com esses autores? Live para todo mundo. Lançamento virtual, online, lançamento virtual, né? Os autores, todo dia a gente tem uma live na editora para apresentar para essas pessoas que estão em casa, entre aspas, sem ter muito o que fazer, porque não dá. Tem serviço, tem as coisas para fazer, mas estão assim, presos em casa. Eles assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Sim. Quero sair, não posso. Então a gente mostra para eles o que teria numa livraria na sua casa, no seu sofá, no seu celular. Então, focamos em lives, Instagram, redes sociais, geral, e lançamentos tudo virtual. Então, vamos buscar esse leitor que está em casa, entre aspas, sem ter muito o que fazer, sem ter... Ele não pode sair sexta-noite. Então, live sexta-noite com a coerência. Com a coerência, Eu não posso sim. sextar, então vamos sextar na live. Então, vamos jogar esse pessoal que está tudo ansioso com a Exato. gente. Gente, adorei você estar na live. É Você isso está na mesmo. live. Gente, falando desses desafios aqui da pandemia, a doutora Cristina Cabral, ela preparou algumas dicas até para a gente conseguir lidar aí com os convênios médicos nesse período, tá? Então, ela separou umas dicas incríveis, assim, porque tem muita reclamação. Segundo ela, a turma está buscando muito assessoria jurídica nesse sentido. E aí ela esclarece as nossas dúvidas no quadro dela, Papo Sério, com a doutora Cristina Cabral, ok? Então, vocês podem também deixar os comentários de vocês, dúvidas se vocês tiverem, que aí a doutora Cristina responde vocês, ou entrar em contato direto com ela aí, que tem os canais dela no vídeo, ok? Olá! No quadro Papo Sério dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre planos de saúde e o Covid. Bom, todos os tratamentos necessários para o combate a essa doença devem ser cobertos pelo plano de saúde. Mesmo que não tenha nem nada escrito no contrato, porque essa pode ser uma alegação que a gente tem recebido como queixas de alguns clientes. Óbvio que não tem, porque é uma doença nova, que começou no final do ano na China. Então é impossível que exista previsão contratual para essa doença. Mas é importante a gente ter ciência de que todos os tratamentos necessários para essa doença têm que ser cobertos pelo plano de saúde. E a internação também não pode ser negada, e nem em UTI, e nem prazo para ficar na UTI. Porque também tem alguns planos de saúde que dizem que a cobertura para UTI é só de alguns dias, mas se a pessoa precisar ficar mais, não, o plano de saúde deve cobrir. Os testes também, os testes devem ser cobertos pelo plano de saúde. E mesmo que nessa rede credenciada deles não tenham, eles têm que te encaminhar para uma que possa ser feito o exame, porque faz parte do combate à doença. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, falar para a família das pessoas, que às vezes você está nesse momento e não tem conhecimento disso, não tem como argumentar junto ao plano de saúde, ao hospital que você está. Então, o objetivo até desse nosso quadro é falar sobre isso, trazer alguns problemas jurídicos que a gente tem visto no escritório, na nossa vida profissional, para que quem está nos escutando saiba como ter uma primeira atitude frente a esse tipo de problema. E esses problemas do plano de saúde, a gente tem recebido muitos clientes com
com essa problemática. É importante falar também que qualquer tratamento de saúde, exame, qualquer coisa de doença que esteja fora da doença, do Covid, também tem que ser coberto pelo seu plano de saúde. Qualquer exame, cirurgia de emergência, independente do que está acontecendo no nosso país e no mundo com relação a essa doença. Bom, semana que vem a gente traz mais coisa para vocês. E voltamos, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do quadro da doutora Cristina. Acho que deu para esclarecer aí as dúvidas sobre essa temática. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só entrar em contato com ela, que ela está apta a ajudar vocês, ok? Compartilhem a nossa live, deixem os comentários de vocês, os insights, porque assim você nos ajuda a levar esse conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Só assim, de fato, a gente consegue mudanças efetivas, né, Lília? Exatamente. Compartilhando conteúdo de qualidade, gente. E, Lília, me conta. Você falou que gosta do livro físico, tem um foco no livro impresso, mas você tem algum produto que é audiobook, trabalha e-books, ou ainda não? Sim, nós temos alguns e-books, né, principalmente dos livros da Anne, temos da Giovana também. Só que nós tínhamos antes, até um ano atrás, todos os nossos livros eram e-books. Tá. Mas assim, acaba gerando um pouquinho, não é um valor bacana. Então, o que eu fiz? Toda vez que eu assino um contrato com o autor, eu falo assim, o e-book é por sua conta. Então, o autor coloca o e-book, nós divulgamos também que aquele livro tem e-book, só que aí fica pelo autor. Tá. Então, tem o e-book de todos os livros, só que com o autor. Então, o autor consegue ganhar esse extra à parte, ele fica feliz, a gente divulga também, e ele fica feliz e tem o e-book de todos os livros. Tem o e-book de todos os Sim. Já a questão do audiobook é uma coisa muito nova no Brasil. Sim. Né? Fora, a gente sabe que está dando super certo. É. Como a gente nós não pensamos em investir nisso ainda, por questão de ser muito caro, né? O e-book realmente, o audiobook, ele realmente é caro. Grandes editoras estão começando a fazer isso, mas eu liberei para o autor também. Quer fazer audiobook? Fica tranquilo. Então, eu já tenho autores que estão fazendo audiobook. Estão fazendo. Eu tenho uma autora, Amanda Bonatti, que ela é do Sul, e ela tem com a gente 2 livros, mas ela tem, acho que, se eu não me engano, acho que 6 livros. Só com a nossa editora ela tem 2. Vai lançar o 3º agora, que seria para a Bienal. E ela já começou a fazer audiobook. E ela está tendo um sucesso aí já. Que legal, Bacana. olha só. Eu acho que é bacana. Principal, é que agora a gente está mais em casa, né? Mas a turma vai trabalhar, então vai ouvindo. Sim, coloca né? no carro, né? Vai ouvindo. Exato, Eu acho que é bacana. Acho Vai que com demorar tempo- pro povo acostumar, mas vai. eu acho que pega. Pega, Eu né? acho que pega. Eu Se acho lá que fora até- pegou, aqui pega. Sim, eu acho que até mais do que o e-book. Sim. Né? Uhum. Eu acho que Traz mais sentimento, né? A pessoa vai Isso. ter entonação de voz. Exatamente. Eu gosto bastante da ideia, acho bem legal. E quais os temas você sentiu que vendeu mais agora nesse período? Assim, as pessoas procuram, né, algo que esteja relacionado com a vida delas. Então, nesse momento, pandemia, estou em casa, estou preso, como alguns filmes que pegaram muito esses dias, né? Sim. Então, assim, as pessoas estão procurando por distopia. Bastante. Porque, ai meu Deus, o mundo está acabando. Qual é a solução? Penso eu que eles procuram por esse gênero assim, eu quero ver o que está passando, se tem a ver com o meu momento, e qual é a solução que teve no livro? Será que para mim tem essa solução também? Mas assim, continuo falando, teve uma procura, não tão significativa, mas teve, mas o pessoal ainda continua nos clássicos, no romance. Porque assim, quem gosta de ler, gosta de um determinado gênero. Nem todo mundo é eclético. Né? Não lê de tudo. A maioria continua naquele gênero que gosta. Mas eu percebi, sim, uma procura maior do que antes pela distopia. Tá. O pessoal gosta de coisa de fim do Gosta, mundo, né? como esses filmes que estão passando, né? Sim. Que tudo vai acabar, todo mundo Exato. maratona em um dia a série. Porque estão em casa. Ontem mesmo assisti um filme, Preso em Casa. Eu não terminei de assistir, mas eu comecei. Uhum. E era Preso em Casa. E estava muito atual. Então as pessoas vão atrás daquilo que ela está passando no momento. Sim. Né? Elas querem sentir Isso. e através de um livro elas conseguem. Conseguem, exatamente. Elas querem se identificar, né? Exatamente. De alguma forma ali com uma tribo, com alguma coisa. Sim, que fala, como olha, que eles isso vai- resolveram? Exato. Né? Com quanto tempo passa essa pandemia? Isso, com quanto tempo passa. E falando em ficar em casa, né, gente? Assistir um bom filme, ler um bom livro. No nosso quadro de hoje da querida Rubiana Enz, que é o Sinta-se Bem, ela trouxe aí dicas de autocuidado, né? Como é que a gente pode
se cuidar nesse período. Ela trouxe dicas de maquiagem, que é básico, assim, pra gente fazer no dia a dia. Sabe quando você acorda meio assim, nossa, hoje eu não tô legal. Mas aí você já toma um banhão, né? Já dá aquele up. Então, confere as dicas aí da Rubiana Enze. E, claro, você pode enviar suas sugestões também para os próximos vídeos do quadro Sinta-se Bem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um quadro Sinta-se Bem. Eu sou Rubiana Enze e hoje vocês estão vendo que eu estou sem maquiagem, porque eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco de como que a gente pode se cuidar mesmo estando em casa, que é muito importante para que a gente possa manter a nossa autoestima elevada. Bom, eu já fiz aqui uma preparação da pele. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu faço, né, um processo de limpeza usando uma espuma de limpeza. Caso não tenham, vocês podem usar qualquer sabonete neutro. Então, sabonete de barra, glicerina, também para lavar o rosto, para poder receber aí os produtos que vocês vão passar. Como a minha pele já é madura, depois de lavar, eu passo um sérum, um hidratante mesmo. Passa bem pouquinho, só naquelas áreas onde a pele é mais sensível, onde ela fica mais desidratada. Isso já ajuda na preparação da pele. E depois, passe o filtro solar da sua preferência. Eu prefiro o filtro solar com cor, porque ele já dá um acabamento natural. Eu vou mostrar um pouco para vocês como a gente pode se maquiar. Então, eu começo passando corretivo, porque, né, nesses dias aí a gente tá com uma dificuldade para dormir. Então, o corretivo ajuda bastante a melhorar o aspecto de cansaço. Eu passo um pó compacto, porque eu tenho essa pele oleosa e para dar mais uniformidade, ao invés de passar muita base e outros produtos, eu prefiro passar o pó. E aí eu faço um breve contorno. Vamos ficar com cara de saúde, gente. Corrigida na sobrancelha com um lápis, que pode ser também uma sombra. Eu gosto de dar uma... Eu gosto de iluminar um pouco além do que eu já tinha feito aqui no início da maquiagem. Ilumina em cima do lábio, aqui, para dar um acabamento legal. Aqui no canto dos olhos, que a gente já tinha feito aqui embaixo da sobrancelha. Maçãs do rosto. E dorso e ponta do nariz. Eu gosto de passar lápis no olho, porque eu também não tenho muito contorno aqui. Super opcional, tá? Não é necessário. Vamos para o rímel. O rímel é legal, porque ele dá uma levantada no olhar. E é isso aí. Eu espero que vocês possam fazer essa maquiagem, até como dica também para esfoliar os lábios, para tirar aquelas pelinhas indesejáveis. Vocês podem fazer o uso de um esfoliante ou açúcar, um pouquinho de açúcar com água para esfoliar, né, um açúcar mais granulado. Isso daí já ajuda a tirar as pelinhas da boca. Você pode também usar açúcar com mel para esfoliar o rosto, também hidrata. Então, são algumas dicas para vocês terem um momento só de vocês, de autocuidado. Estaremos juntas na próxima semana. Gratidão! E voltamos, gente. Vocês gostaram aí das dicas da Rubiana? Eu adorei. Super prático. A gente consegue, de fato, dar um up, deixar nosso dia mais feliz. Quando a gente pratica autocuidado. E eu quero mandar um beijo aqui enorme para o México, gente. Estamos com audiência no México hoje. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração aí de vocês. Também temos a Maria Eduarda na Angola. Também Angola acompanhando o nosso programa. Muito bom, muito obrigada. E tem uma pergunta aqui, Lília.
da Priscila. Hoje, para ser um autor ou autora de livros no Brasil, o que é fundamental? Ler muito, né? Buscar coisas novas. As pessoas estão cansadas de mesmice. A pessoa pega um livro aí que ela gostou bastante, viu que foi sucesso, aí ela quer fazer um parecido. Não. Busque novo. É difícil? É. Não é fácil ter criatividade, né? Sim. Mas busque um novo. Então, assim, quer ser autor? Ele tem que separar um tempo para ele, um tempo para escrever, um tempo para se divulgar. E um tempo para correr atrás dessas coisas. Então, não basta só escrever. Às vezes eu tenho um autor que fala assim, eu não sei vender, mas ele não precisa vender o livro físico, ele tem que vender a imagem dele. A imagem dele, A exatamente. imagem é tudo. É tudo, né? sim. Então, assim, quer ser um autor? Leia, busque coisas novas, criatividades novas e vai atrás do mercado editorial. Vai conhecer. Né? Já não chega na primeira que você chega já, eu vou fechar aqui. Não, vá atrás. Pergunte para os escritores da casa se eles são bem tratados, se eles são bem divulgados, se eles são... se o material, não o material, não o papel, mas a qualidade da editoração, Sim. se foi feita uma boa revisão. Vá atrás de editores, de escritores da casa editorial e veja o que eles acham. Não uma nem duas, várias, muitas. Várias, Vá muitas. atrás. Certo. Aqui temos uma pergunta também da Rubiana, que ela fala, tem muita coisa no YouTube também. Como isso afeta a editora? Se é que afeta, né? Mas assim, será que ela quis dizer como? Não Eu acho entendi que- o YouTube dela. Eu acho que ela quis dizer que tem muito conteúdo no YouTube. Talvez as pessoas estão optando por Por verem as isso, coisas. outras mídias, substituindo por livros, né? Sim, então o que a gente procura fazer também na editora? Fazemos book trailers. Então, às vezes, a pessoa vê aquele book trailer de 2 minutos de um livro e fala assim, nossa, que bacana, parece um filme. Será que o Legal. livro é igual? Sim. A pessoa vai atrás. Então, a gente, tem o canal da editora, né, Tá. que é a Editora Coerência. Tem vários book trailers lá, de vários livros. Deve ter, pelo menos uns 40 deve ter. Que legal. Então, dá para a pessoa falar, eu gosto de romance? Olha um book trailer de romance. Eu gosto de fantasia? Olha o book trailer. Gostou do book trailer? É só 2 minutos, 3 no máximo. Talvez eu goste desse livro. Gente, então, que é um legal. visual Muito que depois bom. ela pode falar assim, não, eu quero ver... Ou ao contrário, às vezes a pessoa tem um livro e fala assim, poxa, esse livro virava um filme. Né? Nem todo livro dá para virar um filme, é difícil. Sim. Mas vamos fazer um book trailer dele? Faz um book trailer e ganha outros leitores. Muito bom. Outra coisa também, às vezes tem vários booktubers ou youtubers famosos que fazem livro, e às vezes tem mãe que não gosta que os filhos vejam, porque às vezes o youtuber fala alguma bobeira, tem direto, né? Mas assim, se o seu filho ler aquele determinado livro, daquele determinado booktuber que você talvez não ache legal, despertou nele uma vontade de ler. Às vezes aquele material não é o melhor para ele ler, mas ele lê de um, depois ele vê de outro, né? Ele fala assim, eu vou ler de fulano tal, que às vezes fala uma bobeira na internet, mas com esses livros, ele acaba querendo ler outros livros. Às vezes a gente faz muito isso em bienais. Tem um autor, um booktuber famoso, que as crianças vão lá e derrubam Sim. tudo para ver aquela... Só que depois ela viu aquele autor booktuber naquele stand, e depois ele tem o dia inteiro para passear. Sim. E ele começa passeando nos outros stands. E ele foi lá para comprar um livro. E aí ele vai conhecer outros autores nacionais da casa, que a gente fala assim, olha, o que você gosta? Eu gosto disso. Eu tenho essa autora. Aí você mostra aquela autora que, de repente, vai brotar alguma coisa nele. Olha, eu gostei dela. Aí ele leva o livro e ele começa a ler. Então, às vezes, o YouTube até ajuda. Sempre, não. Mas, às vezes, ajuda. Né? Se você joga lá no YouTube vários book trailers e a pessoa pode falar, não, bacana. Gente, eu quero book trailer aqui, porque eu Ah, sempre quis chama ter a Giovana um que ela quadro. faz. Eu sempre quis ter um quadro aqui indicando livros mesmo. Legal, eu sou legal. apaixonada. Gente, adorei essa ideia. É do muito bom o book trailer. Muito bom. Tem pessoas que chamam de teaser, book trailer. É um vídeo curtinho, bem feito, que chama atenção. Muito legal. E joga no YouTube. Sim. Pronto, resolvido. Maravilhoso, gente, adorei. E me conta, sua filha é escritora, É escritora. né? Uma das suas escritoras, inclusive eu tô com um livro aqui maravilhoso, tá, gente? Que eu acabei de ganhar de presente. Deixa eu mostrar pra vocês. Que coisa linda. Na realidade, eu Me comecei a conta. ser editora por causa da Giovana. Sim. A Giovana escreveu o primeiro livro dela com 14 anos, por uma grande editora. E nós ficamos 6 meses, igual eu falei no início, correndo atrás de onde vender esse livro. Sim. Fomos para Paraíba, para Recife, para um monte de lugar, para Paraná. Sim. Venderam o livro da Giovana e foi vendido em 6 meses. Foi bem rapidinho. Foi uma tiragem grande. E aí as pessoas vinham atrás, pensando que eu era assessora, quando eu menos percebi, eu abri a editora. Sim, sim. Esse a Giovana tem 4 livros, esse acho que é o terceiro. Procura-se um coração, esse aqui, gente. Esse daí é o livro que mais vende dela. Olha Vende só, muito. que lindo. Amei. Muito obrigada pelo A Giovana presente. bateu o recorde de 10 mil livros vendidos. Então, assim, Olha já tem só. bastante gente conhece a Giovana por aí. Muito
Muito legal, gente. Adorei. Olha só. E aqui você trouxe mais alguns, né? Trouxe... Esse aqui é o meu. Uhum. Ah, Não sou escritora, tá? Eu sou só editora e professora, mas eu fiz redução de estômago. Tá. E muitas pessoas perguntavam, como que é essa questão de redução de estômago? Eu faço ou não? Sim. Eu não posso falar se você faz ou não, não sou médica. Eu posso contar o que eu passei. Então, esse livro, Tempo de Imperfeição, foi lançado, acho que em 2017. Eu tive um ghost. Eu passei tudo para ele por áudio e ele que escreveu, não fui eu. Tá. E as pessoas gostam porque, assim, realmente é a minha vida. Todos os nomes, 90% dos nomes que tem aí são pessoas que realmente existem, né? Algumas pessoas eu não coloquei o nome porque eu não poderia colocar o nome de todo mundo. Mas, assim, quem era da minha família, o meu médico, filhos, marido, o nome tá aí. Então, as pessoas leem e falam, nossa, adorei, me identifiquei. Eu também passo por isso, né? Gente, muito legal. E aí é uma biografia humorada, porque assim, não é aquela biografia chata que você fala, ai, coisa chata. Não. Você ri, você chora. É legal. Muito legal, muito bacana. E esse é seu também. Ai, meu também, adorei. Ah, todos são seus aí. Todos. Eu trouxe todos pra você. Gente, que linda. Os lançamentos, o meio da Giovana. Gente, muito obrigada, amei. Aí depois você lê e você indica. Claro, vou indicar, com certeza. Pode ter certeza que eu vou fazer vídeo indicando tudo. E esses aqui você já está disponível, inclusive Sim, esse aqui já estão. que você Aham. lançou na Esse semana saiu. passada. Nós estamos lançando todos os livros da N será lançado trimestralmente. Tá. Até porque ajudou muito, né, financeiramente. E as pessoas terminam de ler. A gente demora 4 meses para fazer um livro e a pessoa lê em 2 dias. Aí ele, eu quero mais. Eu falo, meu Deus, calma. Então, assim, em outubro sai o 3, que é a N da Ilha. Gente, E já está traduzido até os 5, e são 8. Nossa, que Está na fantástico. 5ª tradução. Adorei, adorei. Ó, aqui tem uma pessoa falando onde podemos enviar o nosso original. Deve ser alguém querendo escrever, Sim, né? Já... manda para mim, é lilian@editoracoerencia.com.br. Se esquecer ou se não deu para anotar, só entrar no site da editora, Isso. www.editoracoerencia.com.br. Aí tem uma aba lá escrito Publique Conosco, aí tem as regrinhas lá. Maravilha. Tem o Instagram também, Tem Instagram, né, é Grupo Lilian? Editorial Coerência. É só colocar Editora Coerência que aparece Que lá. aparece, gente. Aparece lá no Instagram, no YouTube. Então é fácil achar a Lilian aí, tá bom? Fácil, só colocar Coerência que acha. Gente, escrever de fato é maravilhoso, né? Eu sempre falo isso aqui. E busquem a leitura, né? Isso melhora muito o nosso vocabulário, inclusive, né? A nossa imaginação, nesse momento que nós estamos aí em uma situação tão delicada. Então, o livro, com certeza, é um excelente companheiro. Escape. Sim, para a gente passar por isso, né? Então, gratidão a você aí pela sua audiência. Lilian, eu adorei a sua visita. Eu também, obrigada. Volte sempre, sempre mesmo para falar aí dos seus livros, dos seus lançamentos. Com certeza aqui é muito bem-vindo. Ai, obrigada. Tá bom? Gente, obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. Semana que vem nós estamos aqui juntinhos novamente, levando muito flow aí para vocês. Beijo enorme e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.